Geraldo, senta com a gente, por favor. Quer sentar aqui com a gente? Pode sentar aqui, meu irmão. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa tarde a todos e a todas. Lembramos aqui a todos que, por gentileza, coloquem os telefones celulares no modo silencioso, a fim de que não haja interrupções. Nós vamos agora iniciar os nossos estudos, elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao Mestre as bênçãos que recaem sobre todas as nossas almas, o amparo, a proteção que recebemos, a presença ininterrupta de seus enviados em nossas vidas e, sobretudo, a bênção do Evangelho, que não apenas nos alerta, nos esclarece, mas também nos consola. Pedimos a Jesus que ampare essa casa, que ampare os nossos trabalhos aqui realizados, que ampare os nossos estudos dessa tarde, nos auxiliando a interpretar o Evangelho que Ele nos legou, de maneira simples, sem invenções, e procurando guardar em nossos corações as mensagens sublimes que nele constam. Amparai, Senhor, aqueles que sofrem, a todos aqueles que se encontram doentes, hospitalizados, que eles possam receber nesse momento a visita dos vossos enviados, levando o lenitivo de que eles precisam, o amparo e a proteção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas faltas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Meus irmãos, nós temos hoje para os nossos estudos e reflexões do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1, 2 e 3, que são ensinamentos de Jesus reproduzidos pelo evangelista Lucas, Mateus, Marcos e Marcos. No item 1, nós temos a seguinte explicação: conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças, ou seja, no mato. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos de rapina. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa
não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. E agora o item 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículos 5, 11, 13, 23 e 24. Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, em graus diversos e sob formas variadas, as grandes religiões do passado tiveram pessoas inspiradas que pretendiam falar em nome de seus deuses. E aí eu me refiro, inclusive, às religiões as quais a história caracterizou como religiões de fundo pagão. Aquelas religiões especialmente politeístas, que acreditavam em muitos deuses, que cultuavam muitos deuses. E aqui eu não estou me referindo apenas às civilizações atrasadas, do ponto de vista moral ou do conhecimento. Os próprios romanos, que eram a civilização romana, que significava o ápice da civilização antiga, também cultuava os seus deuses. E cultuava os deuses, inclusive, dos seus próprios, cada patrício cultuava os deuses que atendiam as suas próprias famílias, que estavam presentes em suas residências, que atendiam as necessidades da família, porque, segundo eles, eram deuses que pertenciam aos seus próprios antepassados. A palavra profeta em judeu, em hebraico, se pronunciava Nabi, significava chamar, anunciar. E os profetas sempre exerceram uma atração fascinante sobre todos os povos. Vejam que hoje a doutrina espírita nos explica que todos os profetas da antiguidade, na verdade, eram enviados de Jesus, que cumpriram um papel importantíssimo no progresso moral das civilizações antigas, preparando essas civilizações não apenas para a ideia do Deus único, fortalecendo em seus corações a ideia do Deus único, porque muitos deles vieram após Moisés, também fortalecendo nos corações e nas mentes, especialmente dos hebreus, os ideais relacionados à moral contida no Velho Testamento, contida sobretudo nas leis de Moisés, e em parte das leis de Deus trazidas por Moisés, e em parte até pelas próprias leis que Moisés teve que redigir ao atravessar o povo judeu pelo deserto do Sinai em busca da terra prometida.
E os profetas então sempre exerceram uma atração fascinante em função de sua mediunidade. Lembremos, por exemplo, um dos grandes profetas, que foi Daniel, que não apenas foi desafiado pelo rei babilônio e pelos seus curandeiros que perseguiam Daniel, porque Daniel os desmascarava sempre que era possível e demonstrando em várias ocasiões o tanto que as suas predições daqueles falsos profetas eram mentirosas, e nutrindo um ódio imenso por ele, conseguiram colocá-lo dentro de uma cova, junto com leões famintos. E depois de muitos dias, abriram aquela cova, aquele buraco, e Daniel sai dali sem qualquer arranhão. Além do mais, Daniel tinha uma mediunidade imensa quanto às visões, que hoje a doutrina espírita nos explica, que é a clarividência, bem como a capacidade de decifrar símbolos, escritos antigos. E uma vez, na corte de Nabucodonosor, que era um rei extremamente dissipador, extremamente poderoso, mas muito mal para o seu povo, um dia uma mão materializou-se e no átrio superior do palácio foram feitas inscrições por aquela mão, e o rei então chamou seus adivinhos, que não conseguiram decifrar o que era aquilo. Quando então eles se lembram de chamar Daniel, e Daniel então muito rapidamente, após verificar aquelas inscrições, disse ao rei Nabucodonosor: o que essas inscrições querem dizer é que o seu reino está medido, pesado e escrito. Eles riram, continuaram os festejos de um determinado deus daquele tempo, que era cultuado naquele tempo, e ao dormirem naquela mesma noite, o rei assírio Dario desviou o curso do rio Eufrates, invadiu a Babilônia, levando os babilônios em cativeiro e levando os próprios judeus que lá estavam cativos também para o cativeiro. Então, apenas para citar o fato dos muitos que nós sabemos de todos os profetas, que tinham uma missão, como eu disse, de auxiliar a preparação da vinda do Messias, do Cordeiro Divino, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O Velho Testamento divide os profetas em grandes e menores, não pela sua estatura moral, mas provavelmente pela sua estatura moral e pela missão que tiveram que desempenhar aqui na terra. E constam que os chamados profetas maiores foram Isaías, que viveu no ano 765 antes de Jesus, antes de Cristo. O profeta Jeremias, que nasceu no ano 655 antes de Cristo. O profeta Ezequiel, no ano 593 antes de Jesus Cristo. E o profeta Daniel, que agora aqui mencionei, no ano 605 antes de Jesus. Então, meus irmãos, nós lembramos ainda o profeta que foi a reencarnação do profeta Elias, que foi João Batista, que foi o último dos profetas conhecidos e que teve a missão fundamental de vir e anunciar a chegada de Jesus. Ele foi contemporâneo de Jesus. Ele viveu com Jesus no seu tempo, vindo um pouco antes, a fim de preparar o caminho para o Messias prometido pelas Escrituras. E o profeta João Batista, que batizava as pessoas no Rio Jordão, encontrou com aquele que fora o Cordeiro Divino, que viera com a missão de batizar as criaturas, não mais pelas águas, mas sim pelo fogo. O fogo do conhecimento, o fogo das verdades divinas,
que haveriam de transformar as criaturas definitivamente em suas bases morais e intelectuais. Jesus não nos trouxe mais uma religião, não cansamos de dizer isso. Jesus nos trouxe um código completo de conduta moral que influenciou e influencia todas as religiões do mundo e que haverá de se constituir na crença única da humanidade daqui a não muito tempo. Quando as criaturas de fato compreenderem a sua missão grandiosa, o seu trabalho inigualável de transformação moral, ensinando às criaturas que só através do amor é possível nós avançarmos na civilização e avançarmos espiritualmente em busca do nosso crescimento moral e espiritual. Meus caríssimos irmãos, nós vamos também aqui entender, pela lição que nós estamos a estudar nessa tarde, que as características dos verdadeiros profetas nos são trazidas aqui pelo item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo que estamos a estudar, nos mostra o espírito de Erasto, numa mensagem dada em Paris no ano de 1862, que os verdadeiros profetas precisam ser conhecidos por nós através do estudo do nosso próprio engrandecimento moral e intelectual. E por isso que nós devemos desconfiar de todos aqueles que se colocam ao longo de toda a humanidade como sendo profetas de Jesus, profetas de Deus, profetas que se auto-intitulam como aqueles que vieram para auxiliar na transformação do mundo, que vieram auxiliar na condução das criaturas pelo mundo. Nós espíritas já temos elementos suficientes para podermos crer que os verdadeiros profetas já vieram, e os espíritos superiores que nos auxiliam e nos instruem através de suas mensagens já nos dão material de convicção e análise suficiente para sabermos fazer essa distinção. O espírito de Erasto nos mostra que somente é um hábil general capaz de dirigir que se confia o comando de um exército. Portanto, Jesus não iria confiar os desígnios de sua boa nova a criaturas incapazes, a generais inábeis, a pessoas que ainda carregam defeitos graves no seu mundo íntimo. E Jesus é cercado de criaturas moralmente superiores em número suficiente para poder transformar os destinos do nosso mundo. Se nós abrirmos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos aqui a estudar nessa tarde, nós vamos compreender que só os espíritos de escola, os espíritos verdadeiramente superiores, que já singraram séculos de experiências, as mais diversas, que já singraram séculos de experiências e conhecimentos, é que vem hoje nos mostrar a realidade do Evangelho de Jesus e a sua aplicação em nossas vidas. Eles não nos dão apenas conselhos, mas sobretudo nos dão exemplos de dignidade e de grandeza moral que renascem, que se estabelecem, que se baseiam naquelas virtudes essenciais que Jesus fez questão de nos ensinar e de demonstrar aqui para todos nós, que são as virtudes do perdão, da humildade, a virtude do amor exemplificado e da capacidade de compreendermos aqueles que se encontram em condições de nos prejudicar e que, ao invés de serem advertidos por nós, na realidade são criaturas que nós
aprendemos a amar pela sua ignorância, porque foi assim que Jesus fez com todos nós. Ele nos amou, apesar de toda a nossa ignorância, de toda a nossa pequenez moral. E o nosso querido Humberto de Campos, o nosso irmão X, que hoje comemora mais um aniversário, se os anos e as datas pudessem ser contadas apenas pelos dias aqui da Terra, mas como ainda estamos aqui encarnados, nós poderemos fazê-lo. Hoje ele completaria mais um aniversário de vida. Esse que eu considero como sendo o quinto evangelista de Jesus, porque ele resgata do mundo espiritual fatos evangélicos que não puderam ser narrados no Evangelho, por não caber no Novo Testamento, por não haver espaço suficiente para que toda a obra do Cristo pudesse ser materializada para as criaturas da terra. Então coube aos espíritos superiores, entre eles Humberto de Veras Campos, esse maranhense de Biritiba, nascido em 1930, desencarnado em 1934, que nos trouxe a possibilidade de nós podermos conhecer parcelas significativas da obra de Jesus Cristo, que não puderam ser retratadas pelos seus evangelistas. E numa página cujo título é O Grande Ceifador, nós concluiremos o nosso estudo aqui dessa tarde. Fala-nos, irmão X, que no mundo espiritual, um velho espírita desencarnado de nome Jonathan, que era um grande servidor do Evangelho do passado, discorria sobre o campo de ação espiritual, tomou a palavra e disse o seguinte: no tempo de Jesus, os entraves relacionados à dificuldade da verdadeira propagação do Evangelho também existiam. A gloriosa missão de Jesus ia em meio quando surgiram várias legiões de supostos discípulos da Boa Nova, à margem das atividades evangélicas. Então, Jesus estava já em plena tarefa de evangelização, em pleno trabalho, em plena missão, quando começaram a surgir falsos profetas, se dizendo enviados seus. Multidões desorientadas, ao comando de chefes que se diziam os continuadores de João Batista, enxameavam nas bordas do Jordão, do Rio Jordão, a se dispersarem na Palestina e na Síria. Capitães da revolta popular contra o domínio romano, após ouvirem as lições de Jesus, usavam a doutrina, criando a discórdia sistematizada em nome de uma solidariedade humana nos diversos vilarejos em que circulavam ao largo do lago de Tiberíades. Todos erguiam vistoso verbo, asseverando falar em nome do divino renovador. Jesus, o Messias Nazareno, achava-se entre os homens, investido da autoridade moral indispensável à formação de um novo reino. Diziam esses falsos profetas, que Jesus destruiria os soberanos estrangeiros e aniquilaria os ditadores do poder. Discursos preciosos faziam-se ouvir nos cenáculos do povo e nos quadros rústicos da natureza, exaltando a boa vontade e a comunhão das almas, o devotamento e a tolerância entre as criaturas. Milhares de ouvintes escutavam embevecidos, enlevados, as pregações, parados, estáticos e felizes, qual se já respirassem no mundo novo. Meus irmãos, aquele tempo não era muito diferente de hoje. Hoje nós encontramos messias de todos os títulos, pregando situações, comportamentos, fatos, mostrando o futuro e pregando especialmente no que diz respeito ao comportamento que eles mesmos não têm e que buscam trazer a atenção das pessoas, dos povos, das multidões
para fatos absolutamente mentirosos que só mais tarde haverão de ser desmentidos por aquela que jamais fica escondida, que é a verdade. Contudo, quanto aqui irmão X, se referindo aos fatos narrados aqui pelo nosso irmão aqui, o Jonathan, né? O Jonathan. Contudo, no turbilhão dos conceitos vibrantes e nobres, estavam aqueles que, arrecadando dinheiro para o socorro às viúvas e aos órfãos, esqueciam deles deliberadamente para enriquecerem a própria bolsa. Ora, meus irmãos, qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, não é verdade? Desde aquele tempo existiam os oportunistas da fé. Foi por isso que num certo crepúsculo, quando a multidão se congregava em torno de Jesus junto às águas para recolher a palavra consoladora e o ensino saudável, Simão Pedro, homem afeiçoado à rude franqueza, valendo-se de uma pausa que o eterno benfeitor imprimira à própria narração, quando expunha a parábola do semeador, interpelou diretamente, perguntando: Mestre, o que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus? Em muitos lugares, encontramos aqueles que formam grupos de serviço em nome da boa nova nascente, tumultuando corações em proveito próprio. E aqui, meus irmãos, eu quero confessar para vocês que essa lição me ajudou a esclarecer uma dúvida que eu tinha. Porque na minha ignorância, de alguns anos atrás, eu estabelecia, ainda que sabendo que nós não podemos julgar uns aos outros, mas eu estabelecia julgamentos em direção desses irmãos que nós verificamos, infelizmente, deturpar a mensagem da fé e a utilizarem para benefício próprio. Mas vejam o ensinamento que Jesus nos traz através da pena iluminada de irmão X, que nos mostra esse problema por um outro ângulo. E Jesus naquele tempo mostrou, como vocês verão aqui, a Simão Pedro, a observar essas criaturas que infelizmente chameiam ainda os caminhos da vida por um outro ângulo, não apenas pelo ângulo da caridade, mas para entender que esses irmãos, como nós veremos aqui, não deixam de prestar o serviço à propagação do Evangelho e o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E continuava Simão acusando esses irmãos: agitam a mente popular e formulam promessas que não podem cumprir. Em Betsaida temos a falange de Berequias ben Zamon. Simão Pedro dava nome, né? Ele dava nome, sobrenome, só não dava CPF, que não existia naquele tempo, mas ele dava o nome das pessoas, que dirige com entusiasmo dominante, apropriando-se-vos da mensagem, Senhor, sublime, para solicitar as dracmas, ou seja, o dinheiro dos pobres pescadores, alegando destiná-las aos doentes e às viúvas. Mas embora preste auxílio pequenininho, de número reduzido, aos infortunados, guarda para o seu próprio bolso a maior parte das ofertas amealhadas. E ainda hoje em Cafarnaum ouvi a prédica brilhante de Aminadab e Ben-Azor, que se prevalece de vossas lições divinas para induzir o povo à indisciplina e à perturbação. Não obstante, pronuncie palavras afirmativas e prece que reconfortam o espírito dos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Como agir, Senhor? Será justo nos subordinemos à astúcia dos ambiciosos e à manha dos velhacos? Como relegar o Evangelho à dominação de quantos se rendem à vaidade e à avidez da posse, ao egocentrismo e à loucura? Jesus meditou alguns instantes e respondeu: Simão, antes de tudo, meu querido, é preciso considerar que o crime confesso. Simão, é preciso entender que o crime que foi confessado encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado.
furtado. Quem ilude os outros, engana a si próprio. E quem fere, irmão, será ferido. Mas, Senhor, tornou o apóstolo no processo em exame, creio seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. Ou seja, Simão diz: mas Senhor, esse povo está causando um desserviço à causa do cristianismo, estão causando um desserviço à sua boa nova, isso vai trazer um atraso quando as pessoas descobrirem que eles na realidade são larápios, são estelionatários, são falsários. Não haverá um recurso para nós impedirmos essas pessoas de imediato? O excelso amigo considerou o seguinte: se há juízes no mundo, Simão, que nasceram para o duro mistério de retificar, aqui nos achamos para a obra de auxílio. Meus irmãos, em várias obras da doutrina espírita, nós encontramos o ensinamento de Jesus deste jaz. Jesus não veio para punir as criaturas, para isso tem as leis. A tarefa de construção do Evangelho está acima da própria justiça, está acima do conceito da própria justiça, especialmente da justiça humana, porque o amor, que é o grande sentimento que vigora no universo, como sendo o sentimento maior, a lei maior que está presente em todo o universo criado por Deus, ele congrega as demais leis, está acima das demais leis. E Jesus nos mostra aqui a Simão que a construção do reino que ele viera trazer não se confundia com a necessidade de estabelecer justiça para as pessoas, estava muito acima disso. E não é à toa que no livro dos Espíritos, no livro 4, quando nós estudamos sobre a lei de amor, nós vamos ver Kardec, sobre a inspiração dos Espíritos superiores, colocarem assim o índice das leis de amor, de justiça e caridade. Portanto, a lei de amor está subordinada, a lei de justiça está subordinada à lei de amor. E um dia as criaturas humanas vão entender isso. E quando elas começarem a entender isso, aí então nós vamos modificar, na verdade ou de verdade, todos os conceitos relacionados às relações sociais que existem hoje na Terra. Então Simão pergunta a Jesus: nós não temos que citar esse povo agora não, né? E o mestre continua: não podemos esquecer que os verdadeiros discípulos da Boa Nova, atentos à missão de amor que lhes cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Ou seja, meus irmãos, nós temos que preocupar com o que nós precisamos fazer para ajudar Jesus a estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Aos demais irmãos, ainda que estejam equivocados, se existirem oportunidades cristãs e equilibradas de nós ajudarmos esses irmãos, bem, mas se não existir, não seremos nós os seus censores, não seremos nós que vamos detratá-los, não seremos nós espíritas que iremos fazer qualquer tipo de julgamento em relação às suas atividades, sejam eles religiosos, de qualquer expressão de religiosidade. Além disso, baseando-me em sua própria palavra, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade. Disseste, Simão, que Berequias Ben Zanon pelo menos ampara alguns infelizes. Foi aí que eu entendi, meus irmãos. Foi aí que eu compreendi que determinadas religiões que no fundo eu estabelecia julgamentos absolutamente impróprios e inadequados, a meu ver, no meu juízo de censor absolutamente irrelevante é que eu verificava que são muitos desses irmãos que são os únicos que entram lá nas penitenciárias para ajudar outros irmãos que se colocam como verdadeiras feras sociais. Só eles entram lá, só eles falam da Bíblia para esses irmãos, só eles estabelecem no coração dessas criaturas absolutamente dissociadas da sociedade que nós vivemos os verdadeiros sinais de Deus, para que um dia esses sinais e essas sementes despertem. E foi aqui o que Jesus falou com Pedro: o Ben Zanon
ele pelo menos ajuda alguns, o Ben-Zenon, pelo menos ajuda alguns. No seio das palavras insensatas que pronuncia, encaixa ensinamentos e orações que são válidos para os necessitados da luz, ou seja, eles estão cumprindo alguma missão, eles estão cumprindo alguma tarefa. E se formos sopesar as esperanças e possibilidades, os anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que os acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória de nossa parte? Então, meus irmãos, nós não estamos em condições de julgar os falsos profetas. Nós temos que compreendê-los, nós temos que identificá-los, nós temos que compreender que eles não podem nos seduzir, porque já temos conhecimentos suficientes para podermos não pegar atalhos perigosos ou compreendermos a doutrina espírita, e falo na condição de espírita cristão, através de conhecimentos que não vêm dos espíritos superiores. Nós temos que estar atentos em relação a eles. Essa é uma outra questão que o Cristo trata aqui com Pedro no final aqui dessa lição. O apontamento judicioso ficou no ar. E como ninguém respondesse, Jesus espraiou o olhar no horizonte longínquo, como quem apelava para o futuro, e ditou a parábola do joio e do trigo, que consta no capítulo 13 das anotações de Mateus. O reino de Deus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo, mas ao dormir, em que veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, retirando-se após. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos desse pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no campo a boa semente? Por que intromissão do joio? E o Senhor lhes disse: um adversário é quem fez isso. E os servos acentuaram: Queres, pois, que o arranquemos? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Isso não, para que não aconteça, também extirpemos o trigo. Deixemo-nos crescer juntos até a ceifa. Nessa ocasião, direi aos trabalhadores: colhei primeiramente o joio, para que seja queimado, e ajuntai o trigo no meu celeiro. Calou-se o Cristo pensativo. Todavia, Simão, ainda insatisfeito, voltou a perguntar: mas Senhor, em nosso caso, quem colherá a verdade separando-a da mentira? O mestre sorriu de novo e respondeu: Pedro, o tempo é o grande ceifador. Esperemos por ele, meu filho, cumprindo o dever que nos compete. A vida e a justiça pertencem ao Pai, e o Pai decidirá quanto aos assuntos da vida e da justiça. E porque ninguém lhe opusesse embargo à lição, calou-se o mestre para demandar em seguida outros ensinos. Silenciou o velho Jonathan, e a nosso turno, com material suficiente para estudo, separamos-nos todos para concluir e meditar. Que Jesus nos abençoe. Meus caros amigos e irmãos, boa tarde a todos. Essa página que nos foi trazida, que nos foi lida aqui pelo Johnny, pelo Euler, mas tudo foi a mesma que eu trouxe. Mas é muito interessante, meus amigos, um breve relato que nós vamos fazer aqui, como que no nosso esforço muito singelo de estudo e de comentário do Evangelho nessa casa, existe uma coordenação do alto que às vezes faz com que a gente complemente um estudo um do outro, sem que a gente converse antes, sem que a gente combine, porque tem determinadas passagens ou páginas que são tão ricas, que são tão repletas de significado e de lições, que numa coordenação que escapa às vezes à nossa percepção, mas que o tempo vai nos mostrando, faz com que a gente, de certa forma, tenha um estudo aqui alinhado. Então nós vamos depois, daqui a pouquinho, voltar nessa página para a gente compreender ela, nos esforçar aqui em compreendê-la ainda melhor. Pois bem, o nosso assunto de hoje são os 3 primeiros itens do Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo que trata sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos começar aqui com uma citação do próprio Evangelho do Cristo, onde o Mestre disse o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Jesus previa, meus amigos, o seguinte: Jesus ali antevia o que aconteceria com a humanidade, que seria o seguinte: olha, haverá tanta iniquidade, há de ter tanta injustiça, há de ter tanta expressão ainda do mal, enquanto o mundo estiver nesse processo de transformação, que vocês se preparem, porque muitas pessoas virão como enviados de Deus, virão como mensageiros das lições divinas, quando na verdade essas pessoas vão estar movidas por interesses pessoais, vão estar movidas pelo interesse, às vezes financeiro, de projeção pessoal, por um interesse político, por um interesse de evidência pessoal, enfim. E às vezes até mesmo vão afirmar conhecer algo que não conhecem ainda, ou que conhecem ainda de maneira ainda muito imperfeita. E portanto, o que a gente deve se atentar? E o Cristo ainda disse o seguinte, que eles fariam grandes prodígios e coisas de espantar. Ou seja, possivelmente esses que trariam para si o título de profetas, ou de enviados, ou de mensageiros de Deus, muitas vezes fariam prodígios, ou seja, teriam mediunidades, teriam a capacidade de produzir fenômenos surpreendentes, admiráveis, únicos, mas isso não é o que iria distingui-los. Não é isso que distingue um enviado de Deus. E aonde foi que o Cristo então pediu para a gente se atentar? Atentem-se para a conduta dos que se dizem mensageiros do Pai. A árvore boa não dá maus frutos, e nem a árvore má dá bons frutos. Portanto, observem os exemplos, observem a conduta, observem a forma de agir. E quanto mais essa conduta for condizente com aquilo que ensina, com aquilo que prega, com aquilo que fala, maior crédito vai merecer essa pessoa. Portanto, meus irmãos, qual a pedra de toque? Qual o ponto que distingue um verdadeiro profeta, um verdadeiro enviado, alguém que merece o nosso crédito, a nossa confiança? As ações, a conduta, a forma de agir da pessoa, especialmente em seu dia a dia, nas situações mais simples do cotidiano. É isso que o distingue. Para os irmãos terem ideia, em uma das biografias do nosso querido Chico Xavier, escrita pelo autor Marcel Sotomayor, é um livro intitulado As Vidas de Chico Xavier. Ele se reconhece não na qualidade de espírita, pelo contrário, ele é um jornalista que se afirma inclusive ateu. E ele vai dizer lá no epílogo, no final desse livro, o seguinte, que o que mais o impressionou ao estudar e descrever a vida do Chico não foi o Chico sobrenatural, as obras que o Chico trouxe, os dons mediúnicos que ele tinha, as materializações que ele promoveu e participou, a multiplicidade de obras, a riqueza das obras que o Chico nos legou, que a humanidade ainda vai conhecer. A gente vê aí a sociedade distinguindo prêmios de literatura, da paz, no campo das ciências, e uma criatura como o Chico ainda passa por desconhecido da grande parte da humanidade. Pois bem, esse autor disse o seguinte: o que mais me impressionou não foi o Chico do sobrenatural, dos dons mediúnicos que trazia, mas foi o Chico do dia a dia. O Chico em suas relações com quem morava com ele, com os vizinhos, com a família, com aqueles que lhe procuravam, diante das adversidades, porque isso distinguia nele alguém que tinha um coração bondoso.
Então, meus irmãos, quando a gente se depara com essas lições, Jesus nos legou um ponto seguro para a gente dar crédito ou não àqueles que se dizem enviados dele. Não que a gente há de desprezar ou menosprezar irmãos nossos que são portadores de lições divinas, mas que ainda deixam a desejar em matéria de conduta. Mas, quanto mais coerente forem as suas ações com aquilo que ele fala, maior crédito, maior credibilidade, maior atenção essa pessoa merece de nossa parte. Pois bem, nós vimos aqui, na página que nos foi trazida de irmão X, que Jesus já imaginava que essa situação aconteceria uma vez que a verdade fosse lançada ao mundo. E de fato era o que acontecia. Conforme a página de irmão X, o que Pedro narrou para o Cristo? Que muitas pessoas, no tempo já de Jesus, diziam o seguinte: olha, eu sou discípulo do Cristo, eu sou frequentador, vamos supor, da casa de Pedro, eu assisti o Sermão do Monte, eu tenho participado das lições que ele tem trazido, tenho aqui algumas anotações do que ele falou e gostaria de transmitir isso para vocês. Só que, junto com essas palavras, ou seja, junto com relatos do Evangelho, algumas pessoas traziam consigo também interesses pessoais. Um deles, citado por Pedro, arrecadava donativos e doações, ajudava um grupo de crianças e de órfãos e de pessoas velhinhas, mas também se apoderava da maior parte dos donativos. Enquanto que outro ensinava o Evangelho e orava com as pessoas, mas misturava ali ideias políticas também, dentro do propósito dele de derrubar o poder romano que se exercia na Palestina. E Jesus, então, escutando a Pedro, foi dizendo para Pedro o seguinte: olha, Pedro, o papel nosso não é o papel de juízes, e sim, nós precisamos nos atentar ao trabalho que a gente precisa desempenhar. E mais do que isso, essas pessoas fazem algum serviço. Embora elas se enganem, e todo o engano delas, um dia a justiça divina vai avaliar e vai cobrá-las, porque a justiça divina é infalível, ou seja, ela sempre vai acertar contas conosco nos erros que a gente tem cometido, e era o que ia acontecer com eles. Algum bem eles estão fazendo, algum mérito eles possuem, alguma ajuda eles já oferecem. Foi quando então Jesus contou a parábola do joio e do trigo, e isso após contar a parábola do semeador, A parábola do semeador, meus irmãos, que foi mencionada nessa página, embora ela seja uma página muito grande, vale a pena a gente relembrar. Conta Jesus que um semeador saiu a semear. Uma parte das sementes caíram pelo caminho, vieram os passarinhos e comeram. Outra parte caiu entre pedras. As sementes logo brotaram, mas por ser um terreno pedregoso, não criaram raízes, e assim que veio um sol mais forte, queimou aquelas plantas. Uma terceira parte caiu entre espinheiros. As sementes brotaram, os espinheiros as abafaram, elas não conseguiram se desenvolver e também acabaram morrendo. E finalmente uma quarta parte caiu em terra boa, e ali vingou, criou raízes, fortaleceu-se, recebeu sol, chuva, e algumas daquelas sementes renderam 100, outras 1000 por um, ou seja, frutificaram depois na condição de uma planta adulta. O próprio Cristo depois vem e explica essa parábola, é uma das poucas que Jesus mesmo explicou, dizendo que as sementes que caíram pelo caminho são aqueles que escutam essas lições, mas não lhes dão atenção, vem o espírito maligno e retira as lições, antes delas sequer desenvolverem no terreno do coração da criatura. A parte que cai entre pedras, que brota rápido, mas que com o sol forte seca, são aqueles que recebem a semente com entusiasmo, mas que não deixam elas criarem raízes e forças dentro do coração, e quando vem as primeiras adversidades, as primeiras dificuldades, secam as plantas. A terceira parte que cai entre espinheiros, os espinheiros representam as preocupações da vida material, ou seja,
quando eu dou mais valor ao espinheiro do que à boa semente, o espinheiro abafa a boa semente. Eu recebo essas lições, mas eu sou ainda incapaz de ter abnegação, de abrir mão daquilo que eu acho que é o meu conforto, do meu modo de vida, da minha vida social, ou seja, eu não priorizo o que de fato mereceria prioridade. E o espinheiro, então, as preocupações de ordem material, matam a planta. E finalmente, aquela semente que cai em boa terra, é quem recebe a semente, percebe que é um grande tesouro, que o Evangelho é o grande roteiro da vida, é o que faz de nós criaturas de fato felizes, à medida que a gente se esforça em viver e praticá-lo, e que, ao priorizar essa semente divina, cortam os espinheiros, removem as pedras do terreno e permitem com que ela vingue, fortaleça-se e no futuro frutifique, passando aquele que acolheu a semente a espalhar depois a própria semente que um dia ele acolheu, na condição de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro espírito. Então, bom, Washington. Então, meus amigos, depois nós conversamos, tá? Depois a gente fala. Então, meus amigos, a gente percebe o seguinte: quando Jesus contou a parábola do semeador, Jesus logo em seguida emendou uma segunda parábola, que é de grande valor, que é essa parábola do joio e do trigo, e que deve ser compreendida por todos nós. O que acontece? O reino dos céus se assemelha a um homem que semeia a boa semente em seu campo. Só que, por mais que o campo esteja preparado, a terra seja boa, olha o que acontece à noite. Ao dormir, eis que veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo, retirando-se após. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos desse pai de família, indo ter com ele, lhe disseram: Senhor, não semeaste no campo a boa semente? Por que a intromissão do joio? E ele lhes disse: é um adversário que fez isso. Ou seja, era para ser um campo só de trigo, mas foi semeado joio junto dele, crescendo junto com o trigo. E os servos acentuaram: queres, pois, que o arranquemos? Respondeu-lhes, porém, o Senhor: isso não, para que não aconteça extirpemos o joio sacrificando o trigo. Deixemo-nos crescer juntos até a ceifa. Nessa ocasião direi aos trabalhadores: colhei primeiramente o joio para que seja queimado, e ajuntai o trigo no meu celeiro. Agora vamos entender. Possivelmente, meus irmãos, poucos de nós aqui temos experiência na vida do campo, e se a gente conhece ou já viveu alguma coisa da lida do campo, dificilmente a gente já cultivou trigo. Por quê? O trigo é um tipo de cultivo de clima temperado e é incomum ser cultivado aqui, por exemplo, em Minas Gerais. Se a gente vai para o sul do Brasil, lá nós vamos ver alguns campos de trigo, né? Se formos para países mais frios, na Rússia, nos Estados Unidos, na Argentina, etc., aí nós vamos ver um cultivo mais vasto do trigo, que é uma cultura tão antiga e milenar da humanidade. Pois bem, nós então pouco conhecemos do joio e do trigo, mas hoje em dia a gente tem a bênção da internet que mostra para a gente aquilo que a gente não pode ter no nosso dia a dia. Quando nós vemos o joio e o trigo em um campo, é praticamente muito difícil de distinguir um do outro, muito difícil. Só que qual que é a grande diferença? Quando a gente pega, eu pude ver isso numa pesquisa que eu fiz, quando a gente pega a espiga do joio e você moe ela na mão, ela não tem nenhuma semente. Ao passo que o trigo, por sua vez, quando a gente pega a espiga do trigo e colocamos também na mão, ao moermos a espiga do trigo, ela é repleta de sementes, que é justamente o que vai ser guardado no celeiro e que vai nos dar no futuro, a partir da moagem das sementes do trigo, a farinha, e da farinha o milagre do pão, que a gente convive há milênios na humanidade. Então vejam que quando o Senhor fala, não arranque ainda o joio, por que ele fala dessa forma?
Porque se vocês tentarem arrancar o joio, vocês vão fazer o quê? Vocês vão arrancar o trigo também. Vocês vão confundir. É preciso esperar o tempo para que seja feita a distinção entre o joio e o trigo, entre o que não serve e daquilo que serve. E é por isso, meus irmãos, que nós não devemos nos arvorar em sermos censores, em sermos juízes daqueles que são portadores de lições e de orientações de natureza religiosa ou de natureza superior. Porque o tempo incumbe de mostrar o que tem valor e o que não tem valor. Até mesmo porque esses que hoje cultivam o joio, um dia vão aprender a dar valor ao trigo e não ao joio. Um dia vão aprender a dar valor ao que de fato vale, a partir do exemplo justamente daqueles que estão procurando cultivar as boas sementes. Portanto, meus irmãos, é por isso também que nós percebemos que dentro da seara espírita não existe uma preocupação de fiscalização das casas espíritas para ver até que ponto que estão ensinando ou não corretamente as lições do Cristo. Essas lições cheias de luz que estão à nossa volta, por quê? Porque o tempo incumbe de mostrar. O tempo nos distingue o joio do trigo, sem que a gente vá violentamente arrancar o joio do campo. É necessário que a gente espere o tempo, porque o tempo vai mostrar pelas ações, pelos exemplos, pelos frutos, o que de fato tem valor. O tempo vai mostrar a espiga que tem semente, que tem a essência da vida e do alimento, da espiga que está vazia, que não tem conteúdo, que deve ser desprezada e jogada fora. E não é à toa que Jesus, em uma de suas orientações aos discípulos, deixou isso de maneira muito clara. O que iria distinguir o verdadeiro cristão, numa página que está no livro Jesus no Lar, e que nós acreditamos aqui, ela é pequenina, nós vamos ler e comentá-la, concluindo aqui a nossa participação. Na lição de número 45 do livro Jesus no Lar, intitulada O Imperativo da Ação, nós vamos ver o seguinte: conversaram os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, preocupado, salientava a necessidade da meditação. Então, para Filipe era necessário o quê? O hábito de meditar. Tiago, mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deveriam isolar-se em zona inacessível ao pecado. Isso aqui, esse ponto de vista, depois provocou, inclusive, a criação dos monastérios, dos retiros espirituais que alguns cristãos se dedicaram séculos depois. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuas ao Pai amantíssimo. Ou seja, para João, a gente deveria viver uma vida de adoração a Deus, saindo inclusive do trabalho. E Bartolomeu destacava a necessidade do jejum constante, com a abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Todos estavam enganados, e nós vamos perceber aqui. Chamada a manifestação pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou então a eles o seguinte: Pedro, qual é a água que despende miasmas pestilenciais? Ou seja, qual que é a água que é fonte de enfermidades e de problemas no seio das criaturas? Sem dúvida, mestre, é a água parada, sem proveito. Nós todos já sabemos disso, né? Chegando essa época agora do calor, se a gente deixar a água parada, nós sabemos os problemas que vão surgir. Sorridente, então, Jesus dirigiu-se ao filho de Alfeu, a Tiago, lhe perguntando: Tiago, qual é o peixe que flutua parado na água? É o peixe morto, Senhor, respondeu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O discípulo pensou
e respondeu: sem dúvida, mestre, é a terra boa que ficou desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e lhe perguntou: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? E Tadeu respondeu: é a túnica que não se usa, que está parada no armário. Endereçando expressivo gesto a Judas, perguntou: o que acontece, Judas, ao talento enterrado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, com um olhar fixo, um dos filhos de Zebedeu perguntou-lhe: Tiago, onde se acoitam, ou seja, onde se escondem as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou abandonados? André, perguntou Jesus, qual é em verdade a função do fermento? Mestre, a função do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: Jesus era alegre. Jesus tinha uma alegria sincera e verdadeira. E ele então, sorrindo após as respostas dos discípulos, disse para eles o seguinte: essa frase do Cristo, meus irmãos, é muito forte. A gente, uma vez que escuta, a gente não se esquece. Jesus disse o seguinte: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa afastar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Olha o que o Cristo diz que nós estamos estudando hoje: pelos frutos se conhece a árvore. Quais são os frutos que a gente está oferecendo? Quais são as nossas ações? Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora por meio de pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. Deus criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol a cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da boa nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas, e servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas e nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Então Jesus dizia o seguinte: precisamos agir, precisamos viver o Evangelho. Certa feita Jesus disse o seguinte: vocês serão conhecidos por muitos se amarem. Como um cristão se faz perceptível na sociedade? Por muito amar seu semelhante. E mais, Jesus também nos disse, na sequência do Evangelho de Mateus, após ensinar a lição de hoje: aquele que ouve minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, os ventos sopraram, o rio se encheu e ela não foi derrubada. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através da doutrina espírita, o Consolador prometido, nos explicando a lei de Deus na sua essência. Que possamos, Senhor, ter a nossa visão espiritual aumentada, acrescentada, para que possamos sempre
trazer conosco as lições, as orientações que aqui temos recebido, visando a nossa evolução, o nosso progresso, a renovação das nossas vidas. Que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendê-la a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosários, aos asilos, aos presídios, aonde houver a dor, a aflição, o padecimento, que um emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da tarde. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre, de Paulo de Tarso, patrão da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos encerrando mais uma reunião de estudos evangélicos e doutrinários, na santa e bendita paz do Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, a fila do passe será formada aqui agora no salão, e também aqueles que desejarem ficha de médico, aguardem assentados nos seus lugares, que a Cláudia vai passar aqui distribuindo.